Bom dia, pessoal! Hoje a gente tem a questão 52 da prova da URGS de 2023, Matemática. Na figura abaixo, há 3 círculos tangentes externamente, com centros colineares. As semirretas R e S têm origem no centro O do primeiro círculo e são tangentes aos outros 2 círculos, como mostra a figura abaixo. Sabendo que os 2 círculos menores possuem a mesma área, igual a R, igual a 1, a área do círculo sombreado é. Então, ele quer saber qual é a área desse círculo grandão aqui. O que a gente tem de informação para achar a área? A área do círculo grandão vai ser, a área do círculo em geral, a área é igual a π raio ao quadrado, certo? E a gente tem a área do círculo pequeno. O que nós temos informações sobre esses círculos? Eles são tangentes externamente, ou seja, eles se encostam, e eles têm centros colineares, ou seja, os centros deles se alinham. Se a gente passasse uma reta pelo centro de todos, ela ia estar assim, ó. Então, o que a gente pode fazer? Essa é uma questão que envolve a semelhança entre triângulos e envolve geometria plana, área do círculo. O que a gente tem de informação? Aqui nós temos duas retas, SR passando, que são tangentes aos círculos. E nós temos 3 círculos colineares. Aqui, passando uma reta. Se a gente olhar bem, a gente, para resolver, para descobrir o raio, por exemplo, a gente tem esse raio grandão, né? E a gente tem esse raiozinho pequeno, né? Se a gente quisesse descobrir qual é o raio do grande, vendo que tá tudo alinhado, a gente podia usar a lei de semelhança entre triângulos. O que a lei de semelhança entre triângulos diz? Vamos dizer que a gente tem 2 triângulos, um pequeno e um grandão, tá? Os 2 triângulos têm ângulos iguais. Isso faz deles triângulos semelhantes. Isso significa que, como eles são semelhantes, eles têm que ter lados proporcionais uns aos outros. Por exemplo, se aqui eu tiver um lado 2 e aqui eu tiver um lado 4 e aqui eu tiver um lado 3, o 2 é proporcional ao 4. Quanto? Se tu multiplicar por 2, tu vê que ele é semelhante. Se tu dividir, ó, o lado 4 pelo lado 2, tu vai ter uma constante, tá? Então, para descobrir esse lado, tu só tem que multiplicar pela mesma constante. 3 vezes 2, 6. Ou, por exemplo, a gente tem um triângulo pequeno, um triângulo reto, com um ângulo, e um triângulo grande, com esse mesmo ângulo. São triângulos semelhantes. Isso significa que se um lado é proporcional ao outro, o outro lado também é proporcional a esse. Então, por exemplo, se a gente tem um lado com uma altura pequena, e um lado pequeno, e outro com uma altura grande, e um lado grande, se eu dividisse o grande pelo pequeno, ele ia dar uma constante. E se eu dividisse o lado grande pelo lado pequeno, ele também teria que dar a mesma constante. Isso aqui gera a lei de semelhança entre triângulos, que é o que a gente vai usar aqui. Então, a gente pode fazer aqui 2 triângulos retângulos, ou seja, que tem um ângulo reto. E aqui, como tu pode ver, se tem uma reta saindo do centro desse, que todos compartilham, e a gente pode passar uma reta aqui, tu tá vendo que esses 2 triângulos têm um mesmo ângulo? Eles são triângulos semelhantes. Então, como é que a gente pode fazer? Nós vamos ter um triângulo pequeno e um triângulo grande. Vou fazer ele melhorzinho. E eles compartilham um ângulo em comum. Como é o triângulo pequeno? A gente tem um cateto oposto ao triângulo pequeno, que é o Rzinho pequeno.
que é igual ao raio, tá vendo? Aqui, ó. Cateto oposto, nós temos o raio. O lado é do tamanho do raio. Aqui, nós temos a hipotenusa desse triângulo retângulo. Ele é formado por quê? 1, 2. 2 raios. Aqui é a hipotenusa, 2 raios. O triângulo grande é formado por quais lados? A gente tem o cateto oposto, ó, mesmo ângulo, que é formado pelo raio grande. E a gente também vai ter a hipotenusa. A hipotenusa, qual é o tamanho dela? 1, 2, 3, 3 raios pequenos. Mais um raio grande. A gente, para descobrir quantos dos lados grandes equivalem aos lados pequenos, a gente pode fazer uma relação de semelhança. Ah, porque eu tô falando, porque a gente quer descobrir quantos raios, o raio grande que equivale a quantos lados pequenos? Porque eles deram uma informação, ó, bem bonita pra gente. Eles falaram que a área do triângulo pequeno, dos círculos pequenos, é igual a 1. O que isso significa? A área é igual a π raio ao quadrado. Se a nossa área é igual a 1, então a gente pode descobrir qual é o tamanho do raio. E descobrindo o tamanho do raio pequeno, a gente pode descobrir o tamanho do raio grande. E descobrindo o tamanho do raio grande, a gente pode descobrir a área do círculo grande, que é o que eles querem que a gente saiba, que a gente consiga responder. Legal, né? Então, vamos só pegar essa informação aqui primeiro. Então, o raiozinho pequeno ao quadrado vai ser igual a 1 dividido por π. Não vamos fatorar isso agora, isso que vai dar um trabalhão. E no final tu vai ver que a gente não vai precisar fatorar nesse caso. Então, vamos deixar assim. Vamos fazer a semelhança entre triângulos, certo? Então, se um lado é proporcional ao outro, se a gente fazer R dividido por R, tem que ser igual a 3R mais R dividido por... proporcional. Dividido por 2R. Vamos resolver isso, tá? Deixa eu puxar aqui um pouquinho pro lado. Regra de 3, ó. R vezes 2R tem que ser igual a R vezes 3R mais o R. Vamos resolver aqui. Vai ficar R vezes 2R vai ser igual a 3R ao quadrado mais R. Tá vendo que aqui a gente tem R multiplicando e R multiplicando? A gente pode passar para o outro lado, subtraindo. Aqui, ó, é 2 vezes R. Aqui era mais, passa para o outro lado, fica menos. Menos R, igual a 3R ao quadrado. Tá vendo isso aqui? 2 menos 2R menos R, vai ficar R, igual a 3R ao quadrado. A gente pode passar isso aqui dividindo. Tá multiplicando aqui, desse lado. Se tu passa pro outro lado, ele vai passar dividindo. R vai ser igual a 3R ao quadrado dividido por R. A gente sabe que R ao quadrado nada mais é do que R vezes R. Então, R vai ser igual a 3 vezes R vezes R. R multiplicando em cima, R multiplicando embaixo. Podemos cancelar. Portanto, R é igual a 3R. A gente já sabe quantos R, quanto a equivalência entre eles. Um raio grande equivale a 3 raios pequenos. A gente pode usar agora isso aqui para substituir e descobrir nossa área. A área de um círculo grande que a gente quer saber vai ser igual. A área é igual a π raio ao quadrado. Então, a área vai ser igual a π vezes. Se um raio grandão equivale a 3 raios pequenos, a gente só substitui aqui. Lembrando que tem que pôr tudo dentro do parênteses
que não é só o raizinho que vai multiplicar, é tudo isso aqui. A área vai ser igual a π vezes 3 ao quadrado, que é 9, vezes rzinho ao quadrado. Lembra que a gente calculou quanto era o raio pequeno? E eu falei pra gente deixar, ó, rzinho ao quadrado, rzinho ao quadrado. Só substituir. A área é igual a π vezes 9 vezes 1π. E em cima tá multiplicando, e embaixo tá dividindo, cancela. A área vai ser igual a 9. O que a gente tem aqui? 9 é igual a letra A. Espero ter ajudado. Se gostou, deixa um like. Até o próximo vídeo. Valeu!